Continuamos nossa manhã com Edson Nunes. Edson é pastor desde 2004 e fundador da comunidade. É doutor em Bíblia Hebraica pela Universidade de São Paulo, com estágio de pós-doutorado em Narrativa Bíblica pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Recebam no palco Edson Nunes. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, uma alegria enorme receber mais uma vez o convite de estar aqui com vocês no Conversas Pastorais. Obrigado, Erk, sempre um excelente anfitrião, e obrigado pelas palestras que antecederam, doutora Karen, doutor Kenner. Doutor, eu fiquei admirado com a sua iniciativa de descer esse palco. Assim, mostra que a saúde está em dia, né? Você olhou e ameaçou descer desse palco, eu fiquei impressionado. Eu passaria um pânico aqui. Bom, falar sobre evangelho, primeiro é uma tarefa muito difícil, pelo tempo que foi dado. É uma coisa para a gente rever. E depois, pela qualidade da audiência também, com certeza vocês teriam muito a contribuir com esse tema aqui também. Mas eu vou puxar para o meu lado, para os meus estudos, para ajudar a minha fala aqui. E vai ser muito parecida com a do Kenner e da Karen também, principalmente onde a gente chega com a fala. O Evangelho de Mateus, como o Kenner colocou, começa com o primeiro grande discurso de Cristo, as famosas bem-aventuranças, deixando algumas coisas muito claras e muito pontuadas naquele evangelho. Mas eu vou para um outro evangelho, o Evangelho de Lucas. E é interessante que no mesmo momento, basicamente, ambos evangelistas resolvem colocar experiências de Cristo, momentos e situações de Cristo que têm a ver com a mesma mensagem. Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, que Jesus começou a pregar por várias sinagogas. E nessas pregações, em um determinado momento, na sua cidade natal, na região de Nazaré, cidade dos pais dele, na verdade, ele é chamado até Abimá, até o lugar da leitura, ele abre o rolo do profeta Isaías, e ele lê Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, com uma pitadinha, pelo menos no Evangelho de Lucas 4, com uma pitadinha de Isaías 58, verso 6, pelo uso de uma expressão. E após ler, Jesus se senta e ele diz: hoje essa profecia se cumpriu. E o texto que Jesus leu é um texto extremamente importante. Se você tem sua Bíblia, Isaías 61, seu aplicativo, qualquer coisa, Isaías 61, os primeiros versos, os primeiros 3 versos, diz o texto bíblico: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. E aqui tem algumas coisas importantes. A primeira delas é que o texto diz que o Espírito de Deus está sobre esse ungido. A ideia de unção no Antigo Testamento aparece para um monte de gente, para reis, para profetas, para sacerdotes, reis pagãos também. E aqui esse Espírito está sobre esse ungido. E quando a gente vai ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, Jesus é batizado, o Espírito desce sobre ele. No capítulo 4 é o Espírito que o leva ao deserto. E aqui no capítulo 4 também, na segunda parte do capítulo 4, Jesus diz que aquela profecia se cumpriu, ou seja, o Espírito estava sobre Jesus. E o Espírito estava sobre Jesus, estava em Jesus, ungia Jesus para uma determinada missão, que é a missão de Isaías capítulo 61, dos 3 primeiros versos. E essa missão de Jesus, através do Espírito, era a missão de dar boas novas aos pobres. E a expressão aqui é o verbo bassar,
dar boas novas ou dar notícias. A ideia aparece com o nascimento de filhos, aparece com os profetas falando de libertação. E aqui em Lucas, dar boas novas aos pobres combina muito com Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. E em Mateus, pela expressão pobres de espírito, fica parecendo que é, como o Kenner muito bem falou, uma espiritualização da pobreza. Mas quando a gente lê Lucas capítulo 6, a gente percebe que Lucas ele não fala de pobres no sentido espiritual, ele fala de pobres sim no sentido material. Em Lucas capítulo 6, ao falar das bem-aventuranças, o evangelista diz, bem-aventurados os pobres. E na sequência, 4 versos depois, ele diz, ai dos ricos. Ou seja, a ideia de Lucas é justamente a ideia de pobreza real, material. Mas voltando a Isaías capítulo 61, essas boas novas aos pobres são boas novas acompanhadas de outros verbos, e na verdade são 7 verbos no infinitivo. Trazer boas novas aos pobres, amarrar corações quebrados, e eu gosto dessa tradução, amarrar corações quebrados, proclamar liberdade aos cativos, proclamar o ano do Senhor, consolar os tristes, dar alegria aos que choram e glorificar os justos que são como carvalhos plantados. São esses 7 verbos, são as 7 coisas que esse ungido pelo Espírito vai fazer. E a primeira delas, dar boas novas aos pobres. Talvez seja a cabeça do resto. Porque a ideia de dar boas novas, do verbo passar, do substantivo bessorá, no livro de Isaías tem a ver com a promessa de reinado de Deus. Em Isaías, as promessas no capítulo 40, no capítulo 57, em vários outros capítulos de Isaías, há uma promessa de que Deus vai vir reinar através do seu ungido. E esse reinado são boas novas, mas não são boas novas para todas as pessoas, são boas novas para um grupo específico de pessoas, os pobres. Mas também são boas novas aos que choram, são boas novas aos que estão cativos, aos que são prisioneiros, são boas novas aos que estão tristes. São boas novas àqueles que estão à margem de uma comunidade israelita, centrada na grandeza dos reis e no serviço litúrgico, ritual e vazio dos sacerdotes. Jesus evoca para ele a missão de Isaías, capítulo 61, verso 1 a 3. E é curioso porque alguns manuscritos de Qumran, especificamente o manuscrito 4Q 521, há uma leitura, uma interpretação hermenêutica de que Isaías 61, verso 1 a 3, era uma profecia messiânica. Portanto, Jesus aplica a ele um entendimento judaico da época, de que ele seria o Messias. Um Messias que não veio para os ricos, um Messias que não veio para os livres, um Messias que veio para os pobres, um Messias que veio para os oprimidos, um Messias que veio para aqueles que choram, um Messias que veio para aqueles que estão tristes e que são perseguidos por causa da justiça. Esse é o evangelho que Cristo veio viver, que Cristo veio proclamar. E não é à toa que quando ele morre rodeado de ladrões. Ele morre rodeado daqueles que eram a escória da sociedade, porque ao longo de sua vida, foi ao lado deles que ele passou a maior parte do tempo. Esse é o evangelho que Cristo assume para ele, como Messias, como Verbo encarnado. Mas tem um último detalhe, 2 últimos detalhes, eu tenho tempo. O primeiro é a junção de 2 ideias aqui em Isaías 61. A ideia do ano aceitável do Senhor e a ideia que vem logo na sequência de liberdade aos cativos. Porque essas 2 expressões, ano aceitável do Senhor e essa liberdade do hebraico deror, só aparecem juntos uma outra vez no Pentateuco. Levítico capítulo 25, verso 10, o texto que fala sobre o ano do jubileu.
E nas leis dadas em Levítico e repetidas em Deuteronômio, havia a lei do ano sabático e a lei do ano do jubileu. De 7 em 7 anos, o 7º ano seria o ano de liberdade para os escravos, para os cativos, para aqueles que deviam. Seria um ano de descanso da terra. E de 50 em 50 anos, ou seja, depois do 49º ano, do 7º ano sabático, viria o ano do jubileu, o 50º ano. E nesse ano do jubileu, a terra voltaria para os seus donos originários, e todo o ciclo de 50 anos começaria. E o 49º ano e o 50º ano seriam anos que não haveria plantação, não haveria colheita, a natureza descansaria completamente. E todos os prisioneiros e todos os escravos, escravizados, não no sentido ocidental das escravidões da América, mas no sentido da antiguidade, um escravo que trabalhava sem ter a posse da terra. Nesse sentido, todos os escravos, os prisioneiros, os devedores seriam perdoados. E eu acho que tem um texto que isso fica mais claro, Deuteronômio capítulo 15. E eu vou ler porque às vezes as pessoas falam que esse discurso é um discurso esquerdista, né? Então acho que é importante a gente ler algumas coisas da Bíblia para sanar essas dúvidas, né? Deuteronômio capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim, ó: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo o credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o ano do Senhor para o cancelamento das dívidas. Já pensou? Verso 4. Chegar mais perto que a idade está... Meu oftalmo está aqui, eu estou precisando de um óculos, viu? Assim não haverá, verso 4, nenhum pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que tomem dela posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que vocês obedeçam em tudo ao Senhor. Em tudo, obviamente, essa ideia da dívida, né? Continuando, verso 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração de vocês, nem fechem a mão. Para o goiano isso é difícil, né? Meu pai é goiano, tem um lugar de fala. Para com seu irmão pobre, ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano do Senhor, do cancelamento das dívidas, está se aproximando. Não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado de pecado. Lhe dê generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, mas eu lhe ordeno que você abra o seu coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado em sua terra. Ano sabático e ano do jubileu, perdão das dívidas, natureza em primeiro lugar e pobres em primeiro lugar. Vocês têm que ter o coração aberto, serem generosos. Sabe aqueles slogans: pobre é vagabundo, pobre não trabalha, bolsa disso, bolsa daquilo tem que acabar, isso é um absurdo, bandido bom é bandido morto. São vergonhas na boca de cristãos. São vergonha na boca daqueles que seguem o Messias, que disse que ele veio proclamar essa libertação para os pobres, para os cativos e para aqueles que sofrem. E Lucas capítulo 4 termina com o povo oriçado por causa das falas de Jesus. E Jesus fala: tudo bem, um profeta não é aceito na sua própria terra, mas saibam que muitos lá fora vão aceitar esse discurso, vão aceitar a minha fala. E eu vou dar 2 exemplos para vocês: a viúva de Sarepta
e Naamã. Tinham muitas viúvas na época de Elias, mas Deus mandou Elias para a casa da viúva, em Sarepta, numa cidade pagã, e ela foi abençoada. Na época de Naamã haviam muitos leprosos, mas ele foi curado, enquanto os outros leprosos não foram, os leprosos israelitas. Por isso o meu evangelho não é só para vocês, o meu evangelho é para todos aqueles que escutam, inclusive aqueles que vocês acham que são pagãos. E é isso, meus queridos, enquanto nós muitas vezes estamos envergonhando o nome do evangelho, nos colocando contra ele, pessoas que nós consideramos não cristãs, não dignas, estão vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho da liberdade, o evangelho da ajuda aos pobres e necessitados, o evangelho dos oprimidos. É esse o evangelho para o qual nós precisamos voltar, como igreja e corpo de Cristo. Porque quando voltarmos a ele, não teremos vergonha de sermos chamados cristãos.